Essa aula ela é exclusivamente voltada para aspectos gerais, ou seja, lidar com conceitos que são aplicáveis em qualquer causa de família que tenha por pretensão a pensão alimentícia. Por que qualquer causa de família que tenha como pretensão a pensão alimentícia? Às vezes você acumula, né, uma ação de divórcio com alimentos e partilha, uma ação de investigação de paternidade que você acumula com alimentos, o reconhecimento de paternidade que você também quer, a distribuição de convivência e oferecer alimentos. Ou seja, a pretensão de alimentos ela não está apenas na ação de alimentos, ela pode estar envolvida em outras questões de família também. Mas em todas elas, inclusive nas ações de alimentos, esses conceitos que a gente passa a trabalhar agora, em todas elas, esses conceitos se aplicam. Tá? Antes de mais nada, já retomando de uma aula anterior, os alimentos surgem do princípio constitucional da solidariedade familiar. Ou seja, eu estou necessitando de ajuda, eu preciso do auxílio de alguém, porque eu não consigo me sustentar. E com quem eu devo contar? Eu devo contar com a minha família. Então, a solidariedade dentro da família não é uma questão de caridade, não é uma questão de bondade ou de liberalidade. Existe um dever jurídico dentro da família que impõe essa solidariedade. Se você não consegue ser solidário com a sua família, você vai ser solidário com quem? Então, a partir daí é que vem toda essa regulamentação acerca de alimentos. Ela nasce dessa solidariedade familiar, ok? Então, a lei regulamenta o princípio da solidariedade familiar e, dentre outros momentos, entre outros aspectos, também na pensão alimentícia. Vamos nessa. Alimentos. Eles consistem na expressão econômica do princípio constitucional da solidariedade familiar. Então, os alimentos, eles significam um dever jurídico. Dever. Eu devo ser solidário à minha irmã. Eu devo ser solidário à minha mãe, ao meu pai. Eu devo ser solidário aos meus filhos. Eu devo ser solidário aos meus avós. Eu devo ser solidário aos meus netos. Então, entre nós existe um dever jurídico chamado dever de alimentos, dever alimentar, e esse dever alimentar existe porque entre essas pessoas há um vínculo jurídico familiar. Isso vai voltar com muita força em aulas mais lá na frente, tá? Mas entendam que aqui há uma relação de causa e efeito. Qual é a causa? A existência de um vínculo jurídico familiar entre essas pessoas. Por causa desse vínculo familiar entre essas pessoas, vem a consequência. E qual é a consequência? O dever de prestar alimentos. Então, só há dever de prestar alimentos porque existe entre essas pessoas um vínculo familiar, tá? Então, os alimentos são compreendidos como o auxílio econômico entre esses familiares, um auxílio econômico entre esses familiares decorrente do princípio constitucional da solidariedade. Pois bem, desculpe, não entre parentes, entre familiar. A natureza jurídica da obrigação. Ah, mas que saco, curso desse, falar de natureza jurídica. Acredite em mim, é fundamental, inclusive no exercício da minha advocacia. É fundamental, porque as pessoas ainda confundem a obrigação alimentar com a obrigação patrimonial, que se chama obrigação civil. Por quê? Porque a obrigação alimentar tem natureza existencial, ou seja, o credor percebe aquela prestação para que ele viva, né? Para ele viver. Não é para ele enriquecer, é para ele viver.
e do que ele precisa para ele viver. E é isso a gente vai examinar já já. Mas a obrigação alimentar ela está destinada a prover a existência. Já a obrigação civil está destinada a prover patrimônio. Então, vamos lá. Sou advogado. Então, com o dinheiro da minha advocacia, ao longo dos anos, eu consegui criar meus filhos. Eu consegui comprar a minha casa. Eu troco de carro. Eu viajo. Né? Então, eu formei um patrimônio e gozo de certos luxos, de certos privilégios, por causa dos contratos que criam obrigações civis. Então, nessa mais-valia do meu serviço e quanto eu ganho, é que eu vou enriquecer. Sandro, trabalho há 10 anos como advogado e não consigo comprar nada. Trabalho há 20 anos como advogado e mais pago do que ganho. Então, alguma coisa está errada na sua advocacia. E nisso a gente vai ter que trabalhar nas nossas mentorias. Você vai ter que aprender a fazer da sua carreira uma fonte de riqueza. Mas a obrigação alimentar, não. A obrigação alimentar ela não é destinada para que a pessoa troque de carro, ou faça patrimônio, ou viva com certos luxos. É para que ela proveja sua existência. Então, são obrigações, sim, em que há credores e devedores. Mas essas obrigações têm naturezas completamente distintas. Tá? Então, as obrigações civis, por perseguirem vantagem econômica, se diferenciam completamente das obrigações alimentares, que têm por finalidade o sustento. O sustento. Uma é sustento, outra é enriquecimento. Então, mesmo sendo obrigações, elas não se confundem, elas não se compensam, elas não se misturam, tá? É água e óleo. Uma não tem nada a ver com a outra. Então, vamos lá. Sandro, o que é necessidade? O que eu posso considerar como necessidade? Necessidade é a impossibilidade desse sustento. Quando uma pessoa declara ter necessidade da solidariedade familiar, é porque ela não consegue se sustentar. Ela não tem condições de se sustentar. Então, ela precisa que outra pessoa forneça para o seu sustento. Aí a gente para conversar, porque muitas pessoas que não estão acostumadas e trabalhar na área de família não conseguem compreender bem o que é esse sustento. Que a pensão alimentícia é para subsistência, subexistência, ou seja, para existir por menos. Aí eu devolvo, às vezes, uma aula. O que você precisa para você viver? Precisa de comida. Só? Você tem que ter um teto na tua cabeça? Não, claro, né? Você tem que se transportar? Preciso. Você tem que se vestir? Preciso. E aí você vai fazendo a pessoa perceber que comida não é pasto, que bebida não é só água, e que, de repente, ela também precisa de outras coisas na vida dela. Ela precisa de uma vida comunitária. Falar de vida comunitária na época pré-pandemia era difícil, porque as pessoas não conseguiam perceber o quanto que viver em comunidade era relevante para a saúde mental. Mas a pandemia fez o seu papel em ensinar a todo mundo o quão é importante a vida familiar e a vida comunitária. Isso também é necessário. Então, tudo bem, eu já percebi que necessidade vai mais do que um prato de comida. Alimentos não significam alimentação. Alimentos é aquilo que eu preciso para viver. Por isso, colocaram o nome alimentos. Mas vamos lá. Escola, educação, é uma necessidade para toda criança e adolescente? Mas todas as crianças e adolescentes vão ter a mesma experiência educacional? Algumas vão ter em escola pública que não tem nem carteira para ela. Outras terão acesso a uma escola pública com mínimo de instalações. Outras vão estudar em escolas particulares de baixo custo. Outras em escolas renomadas, outras em escolas de elite, mas todas vão estudar.
em lugares diferentes. Todas as crianças podem fazer inglês, ou ter internet de banda larga. Durante a pandemia, isso foi do inferno, né? Até para pessoas trabalharem remotamente, nem todo mundo tinha banda larga em casa, nem todo mundo tinha computador. Mas também eu não posso dizer para aquele jovem que banda larga não é necessidade, ou que uma babá não é necessidade, ou que uma pessoa para ajudar nos serviços de casa não é necessidade. O que vai ser considerado necessidade ou não depende muito da realidade socioeconômica dessas pessoas. Por quê? Porque existem pessoas que vivem no mundo que produz necessidades em que outras pessoas não vão viver nesse mesmo mundo, nessa mesma realidade socioeconômica.